Não existe arrebatamento no Antigo Testamento? Será que é assim mesmo? Será que não existe relatos de arrebatamento no Antigo Testamento? Será que o Antigo Testamento não fala a respeito do arrebatamento da igreja nos últimos dias? Queridos, é muito comum quando surge um tema de vídeo como esse, alguns cristãos ficarem desinteressados, alguns cristãos menosprezarem, porque eles dizem, não importa quando vai ser o momento do arrebatamento, o importante é pregar a salvação em Jesus. Não importa se nós vamos antes ou depois da grande tribulação, o importante é estar preparados. Não importa qual é a sua escatologia, o importante é pregar Jesus. Alguns vão dizer que só porque a maioria é pré-tribulacionista, eles ignoram qualquer tipo de ensino contrário. Agora, eu vou mostrar para você nesse vídeo duas situações importantíssimas. A primeira, não menospreze o ensino que fala a respeito do arrebatamento. Não menospreze as doutrinas dos últimos dias. E por que você não deve menosprezar? Eu vou te dar no início do vídeo alguns motivos. O primeiro motivo está em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6 eu vou deixar bem grande aí na tela para você ver. Nós vamos ler os versículos 1 e o versículo 2. Versículo 1 diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Grava bem isso. Princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O que o autor aos Hebreus começa a falar aqui nesse texto que você está vendo bem grande na sua tela? Primeiro, ele fala sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. E o que é princípio elementar? Princípio elementar são doutrinas iniciantes que todo cristão deveria saber. A base, ele fala a respeito de lançando de novo. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Olha, eu gostaria de falar coisas mais profundas, mas como vocês não sabem os princípios elementares, então eu vou ter que falar de leitinho de novo. É como se o autor aos Hebreus estivesse dando uma bronca nos cristãos hebreus, dizendo, bom, e o capítulo 5 mostra isso de maneira extraordinária. Ele começa a falar sobre a revelação para os últimos dias, a revelação do sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele para o ensinamento e diz, olha, vocês não sabem nem o que é leitinho. E aí, queridos, entra esse texto de Hebreus capítulo 6, que é fabuloso. Por quê? Porque ele está dizendo, vocês não aprenderam, vocês já deveriam ser mestres. No capítulo 5 ele diz isso, vocês deveriam ser mestres, mas eu vou ter que lançar de novo. Pondo de parte os princípios elementares, eu gostaria de... Eu estou parafraseando, tá? Eu gostaria de partir com o é perfeito, para o que é perfeito, mas eu vou ter que lançar de novo. E aí ele começa a citar aqui. Grava bem isso. Eu vou começar a citar para você as doutrinas básicas. O que são princípios elementares? Doutrinas que todo cristão iniciante que toma leitinho, o autor aos Hebreus chama isso de leitinho. Todo cristão iniciante precisa saber disso. Saber do quê? Aí ele começa a dizer, o arrependimento de obras mortas, da fé em Deus. Olha o texto seguinte, versículo 2. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Eu quero que você fixe bem o seu olhar, porque eu vou tirar o texto da tela, fixe bem o seu olhar nas últimas duas doutrinas. Primeiro, a doutrina da ressurreição dos mortos e a doutrina do juízo eterno. Gravou bem essas duas doutrinas? Então, agora você vem aqui para mim que eu vou mostrar para você o porquê que ensinos sobre o arrebatamento e sobre o final dos tempos não podem ser menosprezados. Qualquer um pode crer no que quiser. O importante é estar preparado para a volta de Jesus. O problema, queridos, é que as doutrinas que eu citei para você, ressurreição dos mortos e juízo eterno, são chamados pelo autor aos Hebreus de leitinho. E para que serve o leitinho espiritual? Ele serve para trazer sobrevivência para a criança. Ele serve para nutrir uma criança na fé. Isso daqui não é... Eu não estou falando de doutrinas que ele chama de doutrina profunda, de alimento sólido. Alimento sólido são coisas mais excelentes, são coisas mais profundas.
E por que eu estou dizendo isso? Porque aqueles que ignoram a doutrina do arrebatamento sobre o final dos tempos, estão dizendo que essas doutrinas aí, ressurreição dos mortos e juízo eterno, não são importantes. Então quer dizer que a doutrina da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, que está colada com o arrebatamento, porque não tem como falar de arrebatamento sem falar de ressurreição dos mortos e sem falar de juízo eterno. Não tem como. A doutrina do arrebatamento, ela está ligada à ressurreição dos mortos e no vídeo de hoje eu vou mostrar isso para você. Ou seja, aquele cristão que diz, não, o importante é estar preparado. Não é importante estudar essas coisas. Não é importante saber se é antes ou depois. Sabe o que essas pessoas estão dizendo? Que aquilo que ele chamou de leitinho, de alimento sólido, princípio elementar, não é importante. Queridos irmãos, saber a respeito dessas doutrinas não é questão de salvação. Você não precisa saber nenhuma doutrina para ser salvo. A salvação é dom de Deus, é gratuita. Porém, saber das doutrinas elementares é questão de sobrevivência. Nos últimos dias, os cristãos que estiverem ignorando ensinos elementares ou ensinos como alimento, como leite, esses vão sofrer e vão ser cristãos desnutridos espiritualmente. Acabei de te dar aqui um motivo para ficar até o final desse vídeo, porque existe arrebatamento sim, no Antigo Testamento, só que ali ainda era um mistério escondido. Por quê? Porque a doutrina do arrebatamento está coligada com a doutrina leitinho chamada de ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é uma doutrina elementar que está coligada com o ensino do arrebatamento e hoje eu vou começar para você te mostrando que a doutrina do arrebatamento, da ressurreição dos mortos é importantíssima para que entendamos as revelações para os últimos dias. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. No vídeo de hoje eu não vou entrar diretamente nos textos do Antigo Testamento. Hoje eu vou só formar uma base para você que não conhece o ensino sobre o arrebatamento, você que não conhece as cartas de Paulo. Hoje eu vou mostrar para você, primeiro, que o arrebatamento, a vinda de Jesus e a ressurreição dos mortos são três eventos diferentes que acontecem ao mesmo tempo. Aqueles que defendem a doutrina pré-tribulacionista dizem que a vinda de Jesus é um momento e que o arrebatamento é outro momento. Dizem que não existe arrebatamento no Antigo Testamento, quando na verdade existe sim. Só que no vídeo de hoje eu vou apenas formar uma base, mostrar para você que a igreja estará na grande tribulação e no próximo vídeo eu vou mostrar isso no Antigo Testamento. Então, queridos, toda a doutrina escatológica, todo o ensino dos últimos dias precisa ter conexão com o Antigo Testamento. Existem pessoas que defendem a ideia absurda de que o apóstolo Paulo, sem palavra de Deus nenhuma, recebeu revelações inéditas. Na verdade, não é bem assim. O apóstolo Paulo tinha o Antigo Testamento em sua mão e Deus clareou aquilo que era mistério no Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento era sombra, era mistério. E aí Deus mostra o texto para Paulo do Antigo Testamento e esclarece para nós na Nova Aliança, usando o Novo Testamento. Então, queridos, as doutrinas dos últimos dias não foram revelações inéditas. A maior parte das doutrinas para os últimos dias são doutrinas que têm esclarecimento a partir do Antigo Testamento. Então, Paulo, o apóstolo João, tinha conhecimento do Antigo Testamento e ali Deus mostrava para eles que aquele texto, aquele mistério escondido dos profetas, por exemplo, era algo trazendo a revelação para o Novo Testamento. É por isso que doutrinas pré-tribulacionistas não fazem sentido nenhum, porque não encontram embasamento no Antigo Testamento. E mais uma vez, vamos formar uma base aqui, usando apenas textos do Novo Testamento, para que entendamos, a igreja estará na grande tribulação. Vai lá comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 13 até o versículo 16. Queridos, esse é um texto clássico para falar a respeito de arrebatamento, para falar a respeito da vinda de Jesus. Eu não acredito no pré-tribulacionismo, e eu já vou falar para você o porquê. Porque eu
me converti aprendendo pré-tribulacionismo. Na verdade, todos os cristãos, ou a maior parte deles, eles conhecem a igreja e a maior parte dos cristãos do mundo são pré-tribulacionistas. Inclusive, nós vamos ver doutrinas, filmes inspirados pelo pré-tribulacionismo, que mostra ali as roupas do chão enquanto pessoas são arrebatadas. Mas a palavra de Deus é muito clara. Quando você vai para Marcos 13, vai mostrar o quê? Que logo em seguida à tribulação, Marcos capítulo 13, vai falar que logo em seguida à tribulação, Jesus volta. Então Jesus só volta depois da grande tribulação. Eu vou deixar a referência aí, Marcos capítulo 13. Lucas também fala isso, Mateus capítulo 24 também fala isso, Lucas 21, Mateus capítulo 24, que a grande tribulação acaba e Jesus volta na sequência. Só que muitos vão dividir. Não, peraí, vinda de Jesus é uma coisa, arrebatamento é antes. Eu vou mostrar para você nesse texto de 1 Tessalonicenses que a vinda de Jesus não é secreta, a vinda de Jesus não será em um piscar de olhos, a vinda de Jesus não será repentina. Ela pode te pegar de surpresa se você não estiver preparado. Mas o crente nos últimos dias estará na expectativa da volta de Jesus e não será pego de surpresa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Primeira coisa, é um outro motivo para você continuar nesse vídeo. Doutrina sobre o final dos tempos é motivo do quê? De esperança. A doutrina dos últimos dias, falar sobre o final dos tempos, é trazer esperança para os crentes que estão sofrendo com aflições. É esperança para aqueles que perderam seus entes queridos. Então, ele diz o quê? Não sejais ignorantes, com respeito aos que morreram. Olha a conexão que Paulo está fazendo aqui. Ressurreição dos mortos, a expectativa de reencontrar aqueles que nós amamos e a expectativa do encontro com o nosso Senhor. A doutrina da volta de Jesus, a doutrina da ressurreição dos mortos com o arrebatamento. Olha o versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, de novo, que ele morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, Jesus voltará e trará em sua companhia aqueles que morreram. Então, o texto está nos dizendo que quando Jesus voltar, ele vai trazer em sua companhia pessoas que já morreram. Servos do Senhor da antiga aliança, servos do Senhor ao longo da história. Quando Jesus voltar para buscar a igreja que estará viva, vão vir junto com ele. Continua lendo o texto. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, está falando de quem? Dos vivos, aqueles que estiverem vivos no período do arrebatamento. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, nós não vamos ser arrebatados antes de Jesus voltar com aqueles que dormem. Ou seja, queridos, vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Continua lendo o texto. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Opa, peraí. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus Cristo vem, ouve, aí acontece o quê? O ressoar da trombeta, e aí ele vem, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Queridos, por que os mortos precisam ressuscitar primeiro? Porque aqueles que estarão vivos nesse tempo, terão seus corpos glorificados. Serão arrebatados e os corpos serão glorificados. Então, os mortos ressuscitam para ter seus corpos glorificados. E grava bem isso, cultura grega. Nós não receberemos corpos novos. Nós teremos esse corpo ressurreto. Nós seremos ressuscitados com esse corpo. Só não teremos imperfeições, só não teremos a corrupção do corpo. Porque se você pensar que terá um corpo novo, isso não é ressurreição. Isso é transformação. Só que, na verdade, isso é substituição de corpo. Perdão, nós seremos transformados. Isso será substituição. Jesus não vai substituir o nosso corpo. Ele vai fazer algo ainda mais glorioso. Que é o quê? Transformação. Transformar aquilo que é corruptível em incorruptível. Agora, continua no versículo 16. Acontece o soar da trombeta, eles que estão mortos, eles que estão no pó da terra, eles que são vale de ossos secos, você vai entender a referência no próximo vídeo. Aqueles que são vale de ossos secos vão se transformar em um grande exército, aqueles que estão
aqueles que estão vivos serão arrebatados e juntamente com eles seremos arrebatados. Olha o versículo 17 dizendo: depois nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. Agora, olha pontos importantes nesse versículo 17. Primeira coisa, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados junto com eles. Ou seja, não tem separação de vinda e arrebatamento. Jesus vem juntamente com aqueles que foram ressuscitados depois de estarem mortos. Então, queridos, o texto está nos mostrando que vinda de Jesus, que ressurreição dos mortos e arrebatamento são três eventos que acontecem ao mesmo tempo. Aquele pré-tribulacionista que diz que a vinda é uma coisa e arrebatamento é outra, está ignorando isso aqui que nós estamos lendo. Acontece ao mesmo tempo. Aqueles que ensinam que Mateus capítulo 24, em um determinado ponto, é só para os judeus, que a igreja não está sendo mencionada ali, não conhecem o ensino das duas casas de Israel. O texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 13 ao 17, está nos mostrando o quê? Que Jesus volta, ressuscita aqueles que estão mortos e encontra com esses, e nos ares nós vamos nos encontrar com Jesus e aqueles que foram ressuscitados. E aí, queridos, nós temos um encontro com o Senhor nos ares. A palavra ares aí que você está vendo, encontro do Senhor nos ares, a palavra aí é aer, as mais baixas regiões atmosféricas, ou seja, aonde passa o avião, ou seja, aonde os nossos olhos podem alcançar. Agora, todas aquelas catástrofes que acontecem nos últimos dias, todas aquelas catástrofes mencionadas no toque das trombetas, antes de Jesus voltar, a igreja está na grande tribulação, as catástrofes acontecem, por quê? Porque os anjos estão em batalhas no céu com os demônios, regiões celestiais em conflito, porque os anjos do Senhor estão sendo usados para limpar os ares. Por que os ares precisam estar limpos? Justamente para, no momento em que a igreja voltar para essa terra com Jesus, com seus corpos glorificados, os ares precisam estar limpos. Ou seja, o encontro com o Senhor nos ares não é no céu, é nos ares. A palavra aer, as mais baixas regiões atmosféricas. Não é os céus do Senhor, são regiões aonde ficam ali as regiões celestiais. Ou seja, queridos, nós encontraremos com o Senhor nos ares. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, esse texto nos mostra a vinda de Jesus e a ressurreição dos mortos e o arrebatamento acontecem ao mesmo tempo. No toque da última trombeta, como diz o versículo 16. Medita bem nesse texto para você ver. Na ordem, a última trombeta toca, os mortos ressuscitam, encontra com o Senhor nos ares, o arrebatamento acontecem, três eventos ao mesmo tempo. Agora, vai lá comigo em 1 Coríntios. Entendendo isso, você precisa fazer a conexão com todos os textos. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Em 1 Tessalonicenses eu mostrei para você que há o ressoar da trombeta de Deus. Qual que é a trombeta de Deus? É a última trombeta. É a sétima trombeta. E por que é a sétima trombeta? Porque são 7 cálices da ira de Deus. Porque são 7 castiçais, o número 7 de Deus. A última e mais importante trombeta antes da volta de Deus. Porque são 7 trombetas, queridos. Não existe uma 8ª trombeta. Não existe uma trombeta romana, como o absurdo da teologia tradicional ensina. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler dos versículos... 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler dos versículos 51 ao 53. 51 diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Opa! O que esse texto está nos falando? Esse texto não está tratando de arrebatamento. Está tratando da ressurreição dos mortos. Grava bem isso. 1 Coríntios capítulo 15 é um capítulo dedicado para falar da ressurreição dos mortos. Ou seja, são 3 eventos diferentes mesmo. Vinda de Jesus, arrebatamento e ressurreição dos mortos. E às vezes o apóstolo Paulo vai explicar separadamente, mas mostrando que os eventos acontecem ao mesmo tempo. E eu vou te provar isso nesse texto. Versículo 50. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Espera aí.
O que acontece no momento no abrir e fechar de olhos? O arrebatamento? Não! É a transformação dos corpos, é a ressurreição dos mortos. O arrebatamento não acontece em um piscar de olhos. E um dos exemplos clássicos para que vejamos isso, Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 17 e Lucas capítulo 21, vai nos mostrar que Jesus Cristo virá como um relâmpago. Jesus Cristo virá, a vinda de Jesus será visível como um relâmpago. Mas espera aí, um relâmpago é rápido. O texto lá mostra que é fuzilando como um relâmpago, brilhante como um relâmpago. Ou seja, como um relâmpago sai do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda de Jesus. Será visível. Assim como o relâmpago brilha, o texto vai dizer que a vinda de Jesus será brilhosa, que será visível a todos os olhos. Ou seja, Jesus não vem de maneira secreta. Você não encontra isso na palavra de Deus. E esse texto que você está vendo aí na tela, não está falando que a vinda de Jesus será num abrir e fechar de olhos. O que será num abrir e fechar de olhos será o quê? A transformação dos nossos corpos na ressurreição dos mortos. Você consegue compreender que a doutrina pré-tribulacionista não faz sentido segundo a palavra de Deus? Mas continua aí. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Opa, peraí. O que vai acontecer ao ressoar da última trombeta? Ressurreição dos mortos. Só que no texto anterior, eu mostrei para você que ressurreição dos mortos acontece junto com arrebatamento e vinda de Jesus. Peraí, se os três eventos acontecem ao mesmo tempo, esse texto está nos mostrando que o quê? Que isso vai acontecer ao ressoar da última trombeta. Se a ressurreição dos mortos e o arrebatamento e a vinda de Jesus vai acontecer ao ressoar da última trombeta, significa que a igreja estará na grande tribulação. E por que você precisa saber disso? Porque isso vai fortalecer a sua fé para o período que nós vamos entrar. Agora, vai acontecer ao ressoar da última trombeta. Repito, o texto que eu estou mostrando para você fala de ressurreição dos mortos. É num abrir e fechar de olhos a transformação dos nossos corpos, ao ressoar da última trombeta. Só que o evento da transformação dos nossos corpos está conectado com a vinda de Jesus e o arrebatamento, ao ressoar da última trombeta. E o texto diz, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós quem? Os que estiverem vivos. Aqueles que estiverem vivos serão transformados. E aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. Lembra do texto anterior, 1 Tessalonicenses? Então, Jesus volta, ressuscita os mortos, a vinda de Jesus, ressurreição dos mortos e arrebatamento da igreja para o encontro nos ares. O texto é cronológico e perfeito, por que ainda inventam um pré-tribulacionismo, se o texto é claro? Após a grande tribulação, Jesus volta. Após a grande tribulação, a igreja é arrebatada. Olha o versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, queridos, nós vemos no texto dizendo que o quê? Que ao ressoar da última trombeta, nós ressuscitaremos. Ressurreição dos mortos. Agora, grava bem isso. A última trombeta é a mesma sétima trombeta. Vão dizer que a trombeta de Deus é diferente da última trombeta, que é diferente da sétima trombeta? Queridos, por que tem que ser 7 trombetas? Porque o livro de Apocalipse nos mostra 7 trombetas. Quando você vai para a festa das trombetas, lá em Apocalipse, lá em Levítico, quando tem lá a descrição em Levítico, em Deuteronômio, fala sobre a festa das trombetas. Lembra que eu te falei? O Antigo Testamento é a legenda para que entendamos o Novo, as revelações dos últimos dias. Nós vamos ver que são 7 festas do Senhor. Nós vamos ver no livro de Apocalipse que são 7 cálices da ira. Nós vamos ver que o número 7 de Deus, que o número 7 é o número de Deus falando a respeito de completude, ou de algo completo, algo que está perfeito. São 7 milênios. Você vai ver que o número 7 é o número perfeito de Deus. Por isso que são 7 trombetas. A trombeta de Deus, a última trombeta, é a 7ª trombeta. Alguns vão tentar justificar para encaixar o pré-tribulacionismo dizendo, não, é a última trombeta, a trombeta de Deus é uma trombeta, a última trombeta é a trombeta romana, inventando uma trombeta extra para ignorar. 7ª trombeta é a mesma coisa que a última trombeta, que é a trombeta de Deus. Agora, se eu entendo que a volta de Jesus
é junto com a ressurreição dos mortos e arrebatamento, nós precisamos entender que, segundo os textos que eu li para você, isso vai acontecer ao ressoar da última trombeta. E olha que lindo o livro de Apocalipse nos mostrando. Apocalipse capítulo 11, Apocalipse 11, olha o que diz o versículo 15. Versículo 15, Apocalipse 11, versículo 15 diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Queridos, pergunta, o que aconteceu aqui? O sétimo anjo tocou a trombeta. Se você conhece o livro de Apocalipse, você sabe muito bem que são 7 anjos que tocam as 7 trombetas. Ou seja, quando o sétimo anjo vem tocar a 7ª trombeta, o que acontece? E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo, não é o reino dos céus. O reino do mundo, os reinos do mundo, as nações se tornaram de quem? Do nosso Senhor e do seu Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele reina com a igreja, e a continuação do texto vai nos mostrar isso, ao ressoar da última trombeta. Queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a igreja passará pela grande tribulação, porque ao toque da 7ª trombeta, Jesus volta. Então, se você compreendeu bem o que eu falei nesse vídeo aqui, você percebeu que a vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento são 3 eventos diferentes que acontecem ao mesmo tempo. E aí, quando a 7ª trombeta tocar, acontece esses 3 momentos ao mesmo tempo. E aí o reino do mundo se torna do Senhor e do seu Cristo. Os reinos do mundo, não tem mais nada para acontecer na frente no quesito corpo corruptível. Tem o reino milenário, e isso nós vamos falar mais para frente a respeito do reino de Cristo aqui nessa terra, que tem detalhes na palavra de Deus falando a respeito disso. Então, queridos, eu mostrei aqui para você que nesse capítulo 11, no versículo 15, quando toca a última trombeta, e aí Jesus volta, porque Jesus toca a trombeta, Jesus volta, a ressurreição dos mortos acontece e o arrebatamento também, ou seja, acabou. Jesus Cristo começa a reinar e vai acontecer toda uma limpeza na terra, porque ainda existem reinos desse mundo que sofrerão com a ira de Deus. Então nós vemos a própria palavra de Deus nos mostrando que o quê? Que o Senhor é aquele que vai reinar sobre as nações e está preparando a igreja, primeiro, para passar pela grande tribulação e preparando a igreja para as revelações que o Senhor tem para os últimos dias. Não são revelações novas. O que está acontecendo neste tempo que nós estamos vivendo é que Deus está abrindo os olhos de sua igreja para compreender as revelações mais profundas da palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu sempre cito aqui 2 ensinos que são base dos ensinos do canal, que é o ensino das 7 festas do Senhor, o ensino das 7 festas do Senhor conectados ao ensino do ano do jubileu, nos mostra que a gente consegue ver no Antigo Testamento, nós conseguimos ver no Antigo Testamento o ressoar da última trombeta e o povo de Deus passando pela tribulação. A festa das trombetas nos mostra que a igreja estará na grande tribulação. Eu mostro para você no ensino das 7 festas do Senhor que a igreja passa pelo período do toque das trombetas, que a festa das trombetas é sombra deste período. Quando nós aprendemos o ensino das 2 casas de Israel, nós vemos que as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11, elas são judeus e gentios. E quando você entende os detalhes desse ensino precioso, você entende porque Mateus capítulo 24 está citando ali regiões de Jerusalém. Não é porque Mateus capítulo 24 foi escrito só para os judeus, mas é porque Mateus capítulo 24, entre as 2 testemunhas do Senhor, tem judeus. Então, queridos, nós precisamos conhecer ensinos fundamentais da palavra de Deus para que você seja um sobrevivente, uma testemunha forte para os últimos dias. Bom, queridos, te agradeço muito pela sua companhia, você que teve paciência para ficar até o final desse vídeo. Significa que você tem sede pela verdade da palavra de Deus e em alguns momentos, mesmo discordando, você é aquele que está buscando a verdade que somente as Sagradas Escrituras podem nos trazer. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.